irmão, Deus vai realizar grandes coisas. Sejam muito bem-vindos à nossa igreja. Eu gostaria de dar sequência à nossa série de mensagens chamada série Fundamentos. Deus, o nosso alicerce. Deus, Ele é o nosso alicerce. Eu falei que ia trazer aqui tipo um resumo de tudo aquilo que nós já falamos, mas não deu tempo de fazer. Mas eu vou fazer logo para que vocês possam entender já tudo aquilo que nós falamos. E tem uma coisa muito interessante. Hoje, o nosso versículo é este. Está em Números, capítulo 23, versículo 19. Está na tela, se você quiser acompanhar na tela, você pode acompanhar. Nós não vamos ficar somente nesse versículo, mas nós vamos estar falando outros versículos aí. E você vai ver que Deus vai falar muito ao seu coração, como tem falado muito ao meu coração durante esses dias. Diz lá a palavra do Senhor assim: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Esse versículo é um dos favoritos que eu tenho na minha vida. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E eu vou até aqui passar uma coisa aqui para você, que muitas vezes você tem dúvida disso. Arrependimento. Aí você fala assim, mas Deus se arrepende? Lembra lá em Gênesis que fala assim, que Deus se arrependeu de ter criado o homem? O arrependimento que fala no hebraico não tem nada a ver com a tradução do grego. O arrependimento no hebraico significa tristeza. Ele ficou triste. Ele ficou meio chateado de ter feito e o homem não ter correspondido. É esse tipo de arrependimento que fala de Gênesis quando ele diz se arrependeu de ter feito o homem. O arrependimento que fala hoje no grego, no Novo Testamento, é o arrependimento de necessidade de perdão, de necessidade de você se colocar diante de Deus e pedir perdão dos seus pecados. Então tem diferença, e é por isso que nós temos que entender o contexto para não virar um pretexto e muito menos uma heresia. Ok? Então aqui está falando, Deus não é homem para que minta. E se Ele falou na sua palavra que tudo que está escrito aqui vai se cumprir, eu vou dizer para você, vai se cumprir. Vai se cumprir. Tudo. São mais de 8.000 promessas, e Ele vai cumprir todas. Todas. Uma promessa que nós sempre lembramos e sempre falamos. Qual é? É uma simples. Tão simples que diz assim: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Isso é uma promessa. E Ele cumpre isso? Cumpre, com certeza. E nós vamos entender um pouquinho sobre isso nessa manhã. E o tema de hoje é Keep Calm. Deus dirige o mundo. Eu não sou bom de tradução, mas aqui está dizendo, mantenha-se a calma. É isso? Fique tranquilo. Fique tranquilo. Deus dirige o mundo. Nada que está no mundo ou acontecendo no mundo foge do controle absoluto de Deus. Nada, absolutamente nada. Tudo tem o seu controle. E o detalhe é que dentro desse controle existe a glorificação de Deus por aquilo que Ele é na nossa vida, independente se o que eu e você estivermos passando seja bom ou ruim. Tudo reflete a glória de Deus, desde uma enfermidade até uma bênção recebida agora há pouco. Tudo reflete a glória de Deus, tudo é para a glória de Deus. Então, fique tranquilo, Deus dirige o mundo. Fique tranquilo, Deus dirige a sua vida. Deus dirige a minha vida. E glória a Deus por isso. Vamos orar? Feche seus olhos por um instante. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra que está aberta. Nós glorificamos o teu nome por tudo que o Senhor tem feito por nós. Senhor, nada somos se o Senhor não agir em nossa vida. E nada seremos se o Senhor não fizer algo em nós. Por isso, ó Deus, nós queremos te louvar nesta manhã, pela palavra que está aberta. Da mesma forma que eu abri a tua palavra, abre o entendimento do teu povo.
Abre o coração do teu povo, para que eles possam receber exatamente aquilo que cada um de nós necessitamos nesta manhã. Ó Deus, da mesma forma que Filipenses 4,19 diz: e o meu Deus, segundo a sua riqueza, há de suprir todas as minhas necessidades. A minha necessidade nessa manhã é ouvir a tua voz, e creio que também é a necessidade do teu povo, de ouvir a voz do Senhor, mesmo sendo ela forte ou calma, serena e tranquila, porque quem age é o Espírito Santo que está presente neste lugar. Deus, muito obrigado, sê conosco, e toda distração caia por terra agora, e que nós tenhamos o nosso coração e a nossa mente envolvidos no Senhor todos os dias e em todos os momentos, para a tua honra e para a tua glória. Eu te louvo e eu te agradeço. Acabou a pilha do microfone. Queridos, existem algumas coisas que nós precisamos fazer, que nós necessitamos fazer. Talvez você faça essa pergunta em voz alta, ou talvez você não faça essa pergunta em voz alta, porque você ainda fica meio receoso de fazer, mas existem algumas perguntas que você faz. Preste atenção. Na hora da tragédia, você já falou alguma coisa tipo assim: Deus sumiu? Não sei. Na hora da sua angústia, você diz assim: Deus me deixou sozinho. Deus me deixou sozinho. Ou você pode já ter passado, não só essa semana, mas desde o dia 1º de janeiro até agora, você possa estar falando assim: Deus não fala comigo e faz muito tempo. Eu falei isso para Deus semana passada. Senhor, faz tempo que o Senhor não fala comigo. Levei um puxãozinho de orelha dele, mas tudo bem, eu aprendi. Ou você pode dizer assim, na sua caminhada, na sua jornada: Deus calou-se. Deus não fala mais comigo. Oh, Jesus. Aí você fala assim: quando eu falo com Deus, parece um monólogo patético, para não se dizer herético. Eu não consigo mais falar com Deus. Eu não consigo mais ver um sinal de vida aonde precisa ter vida. Talvez nós falamos isso. Talvez nós estamos até dizendo isso nos nossos dias. Em Salmo, capítulo 44, versículo 23 e 24, diz o seguinte: desperta, Senhor, porque dormes. Olha a pergunta do salmista, dizendo para Deus assim: desperta, Senhor. Ei, Senhor, é o seguinte, tu está dormindo? Não, está cochilando. Senhor, desperta. Será que o Senhor não está vendo a minha necessidade? Levanta-te, não nos rejeites para sempre, porque escondes o teu rosto e esqueces o nosso sofrimento e a nossa aflição. Olha só o que diz ali, várias coisas que o salmista diz, ou disse, e olha, preste atenção, está dizendo ali: desperta, Senhor. Que ousadia desse salmista dizer para Deus assim: Senhor, para de dormir, o Senhor não está vendo a minha necessidade, não? Está dizendo assim: levanta-te. O salmista falou: Senhor, para de ficar deitado, cochilando aí, levanta e acorde. O Senhor nos rejeitou? Por que escondeste o teu rosto? Por que Deus fala isso? Por que Deus está falando? Porque o salmista está dizendo isso? Porque ele tinha uma sensação de que quanto mais ele desejava Deus, mais Deus estava distante dele. Só que o salmista, ele ponderava perguntas como nós ponderamos hoje. Deus sumiu. Deus não me escuta. Na minha angústia eu estou sozinho. Estou passando pelo vale da sombra da morte e eu não vejo o teu cajado e muito menos o consolo do Senhor para com a minha vida. Talvez isso seja ou esteja sendo o seu alimento. Isso você pode
pode até estar instalado dentro de você. A pergunta é fácil. A pergunta é: Deus é injusto? Deus está calado? E Deus está escondido? Para as três perguntas, existe uma maneira da tua fé agir. Se você disser Deus é injusto, a tua fé age de um jeito. Se você falar que Deus está calado, a tua fé vai agir de um jeito. Se você falar que Deus está escondido, a tua fé vai agir de um jeito. E o interessante é que nós sempre queremos que a nossa fé floresça somente na primavera. Só que a nossa fé floresce todos os dias. A partir do momento que eu começo a entender os meus questionamentos diante de Deus. Por quê? Porque Deus não está injusto. Deus não é injusto. Deus não está calado. E Deus não está escondido. Talvez hoje Deus esteja tão perto, que talvez você nem percebeu que hoje Ele está sentado ao seu lado. Vou dar um exemplo. Ou melhor ainda, Deus não está sentado ao seu lado. Deus está em você. Então Ele não é injusto. Ele não está calado. Mas muitas vezes a forma que o mundo é dirigido por ele próprio, dirige muitas vezes os meus questionamentos com relação a Deus. Muitas vezes, uma enfermidade lançada, uma situação desagradável que chega, ou qualquer outro tipo de situação desfavorável, possa ser motivo de você questionar Deus. E nós não começamos a ver a ação de Deus na minha e na sua história todos os dias. Vou contar a história aqui de um povo, chamado povo de Israel. O que esse povo de Israel fazia? Deus, Ele agia constantemente na vida desse povo. Constantemente. Ele falava de forma clara e objetiva. Ele se mostrava visível. Ele dirigia o povo em todo tempo. Agora, se Deus agia daquela forma, se Deus se mostrava visível para o povo de Israel, se Deus se mostrava e falava, além de se mostrar, Ele falava para o povo de Israel, preste atenção nessa pergunta aqui. Deus não é injusto. Deus não está calado. E Deus não está escondido. Diante dessas três coisas, a pergunta é: por que então Deus parece tão relutante em intervir em nossos dias? Por que Deus parece tão relutante em intervir em nossos dias? Pensa um pouquinho comigo. Por que Deus não agiu naquela enfermidade? Por que Deus não agiu naquele momento em que precisava da ação sobrenatural de Deus? Por que Deus não interviu naquele momento da qual eu necessitava importante resolução na minha vida? Por que Deus não agiu? Por que Deus não mudou aquele momento tão terrível aonde o meu ente querido, a minha família, encontrou-se com a morte? Por que Deus demora para intervir no mundo? Por que Deus deixa pessoas morrendo em todo o tempo? Por que Deus deixa doenças aparecerem, epidemias aparecerem em todo o tempo, como chikungunya, zika, dengue? E vou dizer, isso não é nada ainda, isso é pouco perto daquilo que vai vir nos últimos dias. Isso é uma amostra do que Deus já está preparando para o seu povo. Ele está chacoalhando o povo de Deus, Ele está chacoalhando o seu povo, para o povo orar, para o povo buscar a Ele, para o povo estar intervindo ali através dEle. Aí o que acontece? Por que Ele demora tanto em intervir? E o grande detalhe é que quando Ele começa a demorar para intervir, eu começo a dizer isso: Deus é injusto.
Deus é injusto. Uma situação totalmente desesperadora. Por que Ele não interviu? Por que Ele não mudou a sorte? E por que Ele não muda a sorte da Síria? Por que Ele não muda a sorte do Afeganistão, do Paquistão, do Irã, do Iraque? Por que Ele não intervém no Oriente Médio? Por que tantas pessoas inocentes estão morrendo? Deus é injusto. E você vai ver o porquê que Ele não é injusto. Abram comigo em Deuteronômio, capítulo 7, versículos 7 e 8. Deuteronômio, capítulo 7 e versículo 8. Quem achou, você vai ver o que Deus fala aí. Achou Deuteronômio capítulo 7, 7, 8? Diz assim a palavra do Senhor, preste muita atenção. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numeroso do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos detestava. Está dizendo aí? Mas era porque o Senhor detestava, e porque não guardava o juramento que Ele fez aos seus pais. O Senhor, Ele pesou a mão poderosa e deixou o povo no Egito. Não é isso que está dizendo aqui. Nós falamos que Deus é justo, mas nós esquecemos que Ele nos ama. Está dizendo, mas porque o Senhor vos ama, e para guardar o juramento que fizera aos vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da servidão, do poder do faraó, rei do Egito. Queridos, isso aqui já é o suficiente para você parar de questionar Deus. Ele te ama, Ele te ama. Ele ama você, Ele não é injusto, e você vai descobrir isso daqui a pouquinho. E algo interessante aconteceu. Olha só, por que Deus não puniu as pessoas más, e por que não recompensa as boas? Deus ama cada um de nós. E nós muitas vezes questionamos a Deus. Eu questiono Deus dizendo, Senhor, por que o Senhor não pune aquele que tira a vida do outro? Por que o Senhor não pune aquele que faz injustiça? Por que o Senhor não faz isso? Por que o Senhor não faz aquilo? E muitas vezes nós colocamos o nosso dedo indicador no nariz de Deus e queremos ainda que Ele dê a solução. Ele chamou um povo porque Ele amava esse povo, e nós fazemos parte desse povo. Então aqui Ele está dizendo para o povo Israel, mas eu faço parte e Ele me ama, e Ele me chamou para guardar os mandamentos, e Ele nos retirou da servidão do Egito, para nós vivermos a liberdade dEle. Imagine se todas as vezes que nós cometermos um pecado, Deus desse um beliscão em nós. Deus é injusto. Dói. Dá um beliscãozinho aí, ó. Eu sei que você não vai dar porque você sabe o nível de dor. Mas pede para alguém dar um beliscão para você ver. Já pensou se todo pecado Deus desse um beliscão? Mas também, imagine se todas as coisas certas que nós fizéssemos, Deus nos levasse a um prazer e uma satisfação gloriosa nele.
como que nós viveríamos hoje? Será que nós falaríamos que Deus é injusto? Pode ser que sim, e pode ser que não. Aí o que acontece? Em primeiro lugar, de Deuteronômio 7, 8, Deus ele faz uma aliança com um povo chamado povo de Israel. E em segundo lugar, ele faz uma aliança, além dessa aliança, ele chama esse povo para cumprir a aliança que ele fez. Olha só, 7, 8, a gente acabou de ler. Agora, acompanhem comigo, 9 e 10. Saberá, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus injusto, que guarda, não, está dizendo o quê? Fiel, Deus fiel, está dentro da pessoa de Deus, dentro da essência de Deus, a fidelidade. Então fidelidade não pode se compactuar com a injustiça. Ele é fiel em todo tempo. Ele é fiel em todo tempo. Ele continua dizendo aqui, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos, e dá o pago diretamente aos que odeiam, fazendo-os perecer. Não será demorado para com que o odeia, prontamente lhe retribuirá. Deus faz uma aliança. Em primeiro lugar, Ele escolheu um povo. Ele escolheu nós, a cada um de nós. Ele faz uma aliança conosco. E essa aliança tem duas coisas que são outorgadas dentro dessa aliança: bênção e maldição, obediência e desobediência. Agora preste atenção, Deus é injusto? Não. Obedecer para este povo tinha algumas consequências. Primeira delas, cidades e áreas rurais prósperas. Nenhum problema de esterilidade entre homens e mulheres, muito menos nos rebanhos. Sucesso garantido nas colheitas. Ô povo abençoado. Condições favoráveis no tempo, vitórias militares asseguradas, imunidade total de doenças. Estude o livro de Êxodo e você vai ver que com a roupa que eles saíram do Egito, eles permaneceram por mais de 40 anos, e não envelhecia a roupa, não estragava os sapatos, não estragava os cintos, não estragava nada. E tudo que o povo precisava, Deus dava, porque Ele, em primeiro lugar, os amava. Em segundo lugar, os escolheu para ser povo dele. Em terceiro lugar, fez uma aliança. E essa aliança foi outorgada: bênção ou maldição, obediência ou desobediência. Olha só como que acontece obediência. A desobediência para esse povo: violência, crime, pobreza, em todos os cantos da nação. Nossa, alguma coisa bem semelhante com o que nós vivemos hoje. Uma outra coisa, infertilidade entre as pessoas e os rebanhos, perda de colheita, epidemias, vermes, gafanhotos. Uma outra coisa, se por um povo que obedece, ele tem as condições favoráveis do tempo, para o que desobedece, calor abrasador, seca, praga, entre outras coisas. Uma nação que era para ser dominante, passa a ser dominada na desobediência. Uma outra coisa que acontece na desobediência: enquanto na obediência temos imunidade total das doenças, na desobediência, febre, inflamação, loucura, cegueira, mente confusa, entre outras coisas. Existe sim coisas importantes para nós entendermos por que Deus é injusto. Existe a escolha. Se você ler o livro de Deuteronômio, Números e Levíticos, você vai ver que Deus passa a dar uma escolha para o povo entre bênção e maldição, em obedecer e desobedecer.
A obediência pregada por Moisés exaltaria as nações, colocariam eles por cima e não por baixo. E aí eu completo dizendo: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Se você viu e se você acompanhou nos noticiários, você vai ver que o Brasil está num lugar muito embaixo com relação à educação, mas está muito em cima quando se fala de corrupção. Bênção e maldição andam juntas até hoje. E o povo que obedece a Deus será abençoado. O povo que desobedece a Deus sofrerá sanções que também foi pregada por Moisés. Se tornarão pasmos, se tornarão com fome, com sede, andarão nus, e falta tudo, porque nós vamos servir ao inimigo e não a Deus. Quer saber onde está isso? Olha só, Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1. Mas deixa no versículo 7 marcado aí, porque senão você vai se perder. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1. Diz assim, olha só que coisa maravilhosa. Se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Aí nós falamos assim: tá bom, pastor, o senhor está falando que a nação tem que ser feliz com o Deus dela. Tá bom, o Brasil ainda não tem um Deus definido, não tem um Deus definido, mas eu tenho. Então você vai ser abençoado, porque você serve a esse Deus que é fiel, que te ama, que te escolheu e fez uma aliança com você. Bênção e maldição, obediência ou desobediência, você escolhe. E se nós temos passado por situações difíceis e calamidades na nossa vida, precisamos avaliar se nós estamos andando de acordo com os mandamentos de Deus. Se nós não estivermos andando de acordo com os mandamentos de Deus, nós vamos receber sanções. Agora, voltem comigo para Deuteronômio capítulo 7. Olha o que diz o versículo 12. Será, pois, que, se ouvindo esses juízos, os guardares e cumprires, o teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia prometida sobre juramento a teus pais. Eu quero só ler aqui o versículo 13, só para que você entenda. Olha o que acontece para todos aqueles que obedecem a Deus. Ele te amará. Glória a Deus por isso. Ele vai te amar. Outra coisa, e te abençoará, e te fará multiplicar. Também abençoará os teus filhos, o fruto da tua terra, o teu cereal, o teu vinho, o teu azeite, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, na terra que, sobre juramento, a teus pais prometeu dar-te. Essa é a terra onde você está. Essa terra, ela é boa. Essa terra é maravilhosa. Essa terra, você pode tirar o melhor dela a partir do momento que você obedece a Deus. O Brasil está em crise. Tá bom, mas diz: aonde eu pisar a planta dos meus pés será declarado terra santa, propriedade do Senhor. Aqui floresce a palmeira, meu irmão. Aqui a videira vai dar vida, a figueira vai dar fruto, a oliveira vai dar azeitona para dar o azeite, e Deus vai restaurar a nossa vida todos os dias, independente de onde você está. Basta ser fiel a Ele, basta obedecer a Ele. Deuteronômio capítulo 8, versículo 1. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos antepassados. Você percebe que nós falamos: Deus é injusto, mas Ele está dando uma ordem. Nós temos que obedecer os mandamentos de Deus. Nós temos que obedecer e guardar aquilo que Ele deixou para nós guardarmos, porque Ele é justo. Ele não dá um centavo a mais, Ele não tira um centavo a mais.
Ele é justo. E se está saindo centavos a mais de você, é porque você está fazendo alguma coisa de errado. Não está obedecendo a Deus. O segredo do sucesso do povo de Israel era uma única coisa: obediência. O sucesso nosso é obediência. O sucesso da nossa igreja é obediência. O sucesso é a nossa obediência. O sucesso dos PGs, do pequeno grupo, é obedecer a Deus, meu irmão. Obedeça a Deus e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Na vida daqueles que vão e chegam até a tua casa. Não estou dizendo, como eu falei, é um PG que nós vamos iniciar. Mas eu quero obedecer a Deus naquele lugar. Porque eu sei que ali naquele lugar terão pessoas que ainda vão se dobrar e declarar Jesus Cristo é o Senhor. Nós vamos entrar num campo de batalha muito grande, mas se nós estivermos obedecendo, diz aqui, e você vai ver daqui a pouquinho, que Ele dá vitória sobre os nossos inimigos. Ele já nos deu vitória. Ele já venceu, e como Ele venceu, eu também venci. Se nós olharmos Josué e Juízes, você vai ver que o resultado da aliança, ela é baseado em retribuição ou punição. Olha só, em 50 anos que os israelitas desobedeceram a Deus, em 50 anos, eles passaram a ser desintegrado e para uma anarquia total. E o detalhe, por que eles passaram por uma anarquia total? Se você analisar e voltar um pouquinho na história, assim que eles chegaram ao pé do monte Sinai, Moisés subiu para falar com Deus. Quanto tempo ele demorou ali? 40 dias. O que o povo fez? Chamou Arão. Arão, é o seguinte, Moisés, escafedeu-se. O cara subiu, não sei o que aconteceu, não sei se uma fera pegou ele, se ele caiu do penhasco, se ele morreu, o que está acontecendo? Não sei o que aconteceu. Negócio é o seguinte, nós precisamos de um Deus. Vamos fazer um Deus aí. Faz um Deus aí. Pega o ouro, vamos fazer um Deus. Fizeram o quê? Um bezerro de ouro. A anarquia começou ali. A decisão do povo ser anarquista começou ali. Na onde? Na desobediência. Por quê? Porque o povo não soube esperar. O povo não soube esperar. E quem muda essa história? Quem mudou essa história? Foi uma única pessoa, chamada Jesus Cristo. E você vai entender o porquê. No Antigo Testamento, a história fala de maldições se tornando verdade no povo de Deus. Ali é uma coisa, eles rejeitaram as bênçãos e buscaram o quê? As punições. Os autores do Antigo Testamento, dos livros do Antigo Testamento, diz que essa aliança é uma das alianças mais difíceis de se cumprir, porque era baseada em leis. Mas a antiga aliança, ele demonstrava uma única coisa para o ser humano, que o ser humano era incapaz de obedecer às leis. Sozinho ele não conseguiria obedecer às leis. Precisava sempre de estar alguém indo à frente para obedecer às leis. Agora, no Novo Testamento, na Nova Aliança, foi criada ali uma outra coisa, não para que a lei fosse anulada, mas que fosse baseada a esta aliança em perdão e graça. Aonde é mais difícil viver? Na lei ou na graça? O que vocês acham? E vou dizer para você, viver nos dias de hoje é mais difícil. Porque nós vivemos debaixo dessa graça. A segunda coisa que eu quero passar aqui para você é o seguinte: Deus está calado. Será que Ele não viu essa situação e se calou diante do clamor de uma humanidade, diante do clamor das pessoas, diante de todos os noticiários?
Por que que Deus não se revela então de uma maneira mais clara? Por que que Deus não se revela? Eu vou dizer para você, Deus se revela todos os dias para você. Basta você abrir a Bíblia, a palavra revelada de Deus. Ele se revela a partir do momento que você abre a palavra. No momento que você pega o seu smartphone, clica no ícone Bíblia, e ali você vai ver todos os versículos disponíveis para que você leia. Agora, o que acontece é que nós pensamos, Deus está calado. E existe um monte de louco dizendo, eu estou ouvindo Deus falar. Sendo que na realidade Deus não disse, e eles acreditam que Deus está falando, e o que está falando é a voz do seu coração carnal. Um bando de louco, vamos dizer patético. Ouve a voz do interior do seu coração carnal, mas não tem a capacidade de ouvir a voz daquele que é, que era e que há de vir. Isso é sério. Podemos pensar e questionar o seguinte, que coisa interessante. Por que Deus não simplifica a questão simplesmente dizendo-nos o que fazer? Deus, é o seguinte, por que o Senhor não simplifica tudo e fala assim, ó, faz isso e faz isso, faz isso e faz isso, faz isso e faz aquilo, faz isso e faz aquele outro? Deus poderia fazer isso? Sim, mas Ele quer que nós tenhamos relacionamento com Ele. Nós somos criados para ser dependentes de Deus e não marionete de Deus. É por isso que Ele deixa você ali, Ele espera que você venha até Ele, de braços abertos. E Ele vai falar para você o que você precisa, meu filho. É disso? Não é o momento, você tem que esperar. Deus está calado, Deus não responde a minha oração. Eu não sei o que acontece, mas eu vou orar. Deus falou para mim que eu tenho que fazer isso. Mas Deus falou o que para ele? Não vou fazer, meu filho, não é o momento. Não é a situação para ser feita. Olha só, Deus falou com o povo de Israel de várias formas. No tabernáculo, quando a nuvem descia sobre o tabernáculo, o que Deus estava dizendo para o povo? Fica aí, não se movam nem para a direita, e nem para a esquerda, nem para frente, nem para trás. Fique onde você está. Quando a nuvem subia, qual era o sinal de Deus falando para o povo? Bora, vamos avançar, porque Deus está falando que a gente tem que caminhar. E eles caminhavam. Haviam por volta, naquela época de Israel, 613 leis escritas, e esse conjunto de leis definiam o comportamento do povo de Israel, desde o preparo do cozido para o sacrifício, até sobre o assassinato, o que se faria com aqueles que tiravam a vida de outros. Aí o que o povo fez? Tudo ao contrário. Olha só como Deus fala. Deuteronômio 1, 42. Diz o seguinte: mas o Senhor me disse, diga-lhes que não subam, nem lutem, porque não estarei com eles, serão derrotados pelos seus inimigos. O que o povo de Israel fez? Subiu e lutou. O que aconteceu? Foram derrotados pelos amorreus. Nessa época eram os amorreus. Subiram. O que Deus falou? Não faça. Foi lá e fez. Eu acho interessante isso, principalmente na fase de adolescência e de jovem, que tem aquela ânsia de resposta rápida de Deus. Aí a gente acaba fazendo coisa errada. Deus fala as coisas que não é para fazer, a gente vai lá e faz. Eu já passei por isso, eu não era nem cristão ainda, mas eu sabia que estava fazendo coisa errada e sabia que Deus estava ficando triste com isso. Aí Deus fala, não façam isso. Eles foram lá e fizeram. Se você adiantar um pouquinho, Deuteronômio capítulo 1, 26, diz o seguinte: vocês contudo não quiseram ir e se rebelaram contra a ordem do Senhor, seu Deus. Vamos lá.
Deus fala assim, não sube e não luta. O povo vai lá, sobe e luta. Aí Deus fala assim, agora vão para lá. Deus não ia. Deus rebelava. Vou contar um exemplo aqui para vocês de 12 homens que foram dado ordem para eles espiarem a terra. E Deus falou, a terra que eu vou dar é boa, é de leite e mel. Essa terra é fantástica. Vai lá que vai ter um parque aquático, Disney World. Maravilhoso. Piscina aquecida. Tudo maravilhoso. 12 subiram. 10 voltaram dizendo assim, olha, é o seguinte, o que Deus falou, acho que Ele não falou. Porque lá, gente, lá tem anaquins, homens de grande estatura. E é o seguinte, os frutos de lá, gente, é muito grande, a gente não consegue nem andar com eles nas costas. Precisa de 2 para trazer um cacho de uva. Acho que é melhor a gente não ir não. A situação que nós vamos enfrentar lá é complicada, não quero ir. Mas Deus falou o quê? A terra que eu vos dei, mana leite e mel. Quantas pessoas, ou quantos desses homens voltaram dizendo, nós vamos derrotar os que estão lá, porque Deus nos deu aquela terra? Josué e Calebe. Quem entrou na terra prometida? Josué e Calebe e uma nova geração, porque a geração que desobedeceu pereceram no deserto. A grande aplicação é o seguinte, o que Deus está falando para você fazer e você não faz? Deus está dizendo para você assim, você vai ser professor da escola bíblica, você vai ajudar o Agape Kids. Deus, eu não. Toma cuidado, que a desobediência gera sanções de Deus. Sou eu que estou falando? Estuda a Bíblia, meu irmão. A Bíblia fala para você. A Bíblia fala para você que toda desobediência tem uma consequência. Aí Deus está falando, vão fazer isso, vão fazer aquilo. Olha, precisamos fazer isso. Eu estou chamando você para fazer isso. O quê? Eu vou atender? Não, eu não tenho esse chamado, não. Imagina. Você acha que eu vou lá para o Pará, ficar 4, 5 dias no meio de um calor infernal, 37 durante o dia, 29 durante a noite? Eu não tenho esse chamado, não. Viver meio que na dependência de Deus nesses lugares? Não, eu não tenho esse chamado. Mas Deus está chamando você. E tome cuidado. Porque quando Deus te dá e você não usa, você fica enferrujado. Deus falou, não façam guerra. Não façam guerra. Aí eles faziam o quê? Se envolviam com os povos, que Deus falava assim, não façam aliança com esses povos. Aí Deus fala assim, faça guerra. Eles vão lá e fazem paz. Quando Deus fala assim, esse povo é para vocês fazerem paz. Eles vão lá e guerreiam com aquele povo. Deuteronômio capítulo 2, versículo 5, uma outra coisa que Deus faz. Diz assim, não os provoquem, pois não darei a vocês parte alguma da terra deles. Nem mesmo o espaço de um pé. Já dei a Esaú a posse dos montes de Seir. Se você tem lápis e caneta na mão aí, escreva o que eu vou falar isso para você agora. Escreva isso que eu vou falar. O passatempo nacional de Israel, era inventar maneiras de quebrar as 613 leis. O passatempo de Israel era esse, meu irmão, minha irmã, quebrar as leis. Vamos inventar um negócio aqui? Deus fala assim, não é para batalhar, vamos batalhar. Quebrava as leis. O grande detalhe que hoje eu quero dizer para você, passar para você é o seguinte. Um padrão marcante dos relatos do Antigo Testamento é que a própria clareza da vontade de Deus tinha um efeito desanimador na fé dos israelitas. Jesus. Por que isso? Porque eles queriam fazer a sua própria
vontade. Eles queriam alimentar a fé da maneira errada. Agora, por que buscar a Deus quando Ele já havia se revelado de forma tão clara? Por que dar um passo de fé se Deus já havia garantido todos os resultados? Se você estudar a palavra de Deus, de Gênesis até Malaquias, você vê que Deus deu resultado para tudo. Que forma clara de você entender a pessoa de Deus. E por que os israelitas deveriam agir como adultos, mas agiam como crianças? Desobedecendo às leis e inventando maneira de desobedecê-las. Essa geração que desobedeceu, pereceu no deserto. Terceiro, Deus está escondido. Deus está escondido. Deus se revela pela sua palavra. Deus não está escondido. Deus vê todas as coisas e vê a situação que nós podemos passar, que os pais dessa criança passaram, e outras situações terríveis que muitas vezes nós nos encontramos. O que você deseja quando você está solitário dentro do seu quarto às 2 horas da manhã? O que você deseja? O que um astronauta soviético desejou quando abriu a escotilha da sua nave e saiu fora dela e contemplou o universo criado por Deus? O que ele desejou? Agora eu digo para você, o que você procura quando você abre as escotilhas do seu coração e procura Deus na imensidão dos vastos pensamentos que você tem durante o dia? Quando você abre a escotilha do seu coração, o que você mais almeja encontrar dentro de todos esses pensamentos? Eu vou dizer para você, meu irmão, minha irmã, eu vou dizer uma coisa: quando eu abro meu coração a Deus, eu quero encontrar Deus. E Deus não está escondido, Deus não está oculto, Ele está revelado. Eu vou dizer uma coisa para você: e Ele dirige o mundo da maneira dele, do jeito dele, do jeito que Ele der na cabeça dele, Ele vai dirigir o mundo. Não compete a nós dizer que Deus é injusto, que Deus está calado. Não compete a nós dizer que Deus está escondido, Ele não está vendo a situação. Está tudo revelado às vistas de Deus. Até o seu pecado, Deus sabe aonde está. Deus não está escondido, meu irmão. O salmista no Salmo 139 diz o seguinte: se subo ao mais alto da montanha, lá tu estás. Se desço às maiores profundezas da terra, lá tu estás também. O salmista diz: de onde eu irei e me ausentarei do teu espírito? Não adianta esconder. Por isso que Deus não está escondido. E eu ia até brincar aqui e colocar nem morto, Ele vive. Mas o que nós queremos quando nós abrimos as escotilhas do nosso coração? O que queremos? Queremos demonstrações, provas, uma aparição pessoal, do modo de que Deus possa ouvir, que eu possa ouvir Deus claramente, como o povo disse em Êxodo capítulo 20, versículo 19, e disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco, para que não morramos. Sabe o que significa aqui? Deus sabia do povo. Ele só estava assim: eu quero ver quem vai falar comigo. Mas não no sentido de punir. O povo tinha tanto medo desse Deus revelado, que pediu para Moisés falar com Deus. Jogou a conversa no ombro do cara lá: Moisés, você que é assim com o homem aí, fala tu. A gente não, porque eu acho que nós erramos demais. Fala tu por Moisés, porque nós somos desobedientes. Povo inconstante. Gostavam mais da escravidão do Egito do que viver a liberdade no povo de Deus. E todas as promessas eram para ser cumpridas para o povo de Deus. Se nós hoje pecamos e decidimos pecar, nós vamos ter sanções
das decisões erradas que nós tomamos. É claro. Deus fala, não faça sexo antes do casamento. O que você vai lá e faz? Sexo. Desculpa falar abertamente, mas é verdade. Nós tivemos aí 4 dias de festa da carne. Você pode ter certeza de que 9 meses muitas crianças vão nascer em lares totalmente destruídos. Em lares totalmente destruídos. Por decisões erradas. E eu vou mais além. Quantos já não apertaram a descarga do vaso sanitário, mandando um pequeno feto, uma pequena vida para o esgoto? Deus está escondido? Não está. O que nós muitas vezes queremos fazer, sabe o que é? É pegar o volante do mundo e dizer assim, eu dirijo minha vida, eu dirijo o mundo, sou eu que faço as coisas acontecerem, sou eu que faço as coisas acontecerem. Deus, me dá o volante aqui, agora sou eu. E sabe o que Deus faz? Toma, meu filho, estou dizendo para não fazer, mas você quer fazer? Aí nós pegamos o volante do mundo e damos de frente, num piscar de olhos, numa tragédia. E aí nós voltamos para Deus dizendo assim, Senhor, eu não sei porque deu tudo errado, eu não sei porque aconteceu tudo isso, estava indo tudo muito bem, aí eu me empolguei, aí eu vi que o negócio era bom, e eu tomei a direção do negócio e Deus vai estar assim, ó. Eu falei que não era para fazer. Que hoje você possa entregar a direção da tua vida para Deus. Que hoje você possa entregar a direção da tua família para Deus. Jovens, entregue as suas decisões para Deus. Adultos, entregue as suas decisões para Deus. Não deixe você ser usado de forma incorreta. Não venha ser o inventor de quebra de alianças, quebra de leis, ou de desobedecer os mandamentos de Deus. Entregue tudo ao Senhor. Deus não deixou o povo de Israel passar por nenhuma necessidade. Pelo contrário, Ele de todas os abençoou. Mas nós cometemos erros. Nós cometemos erros porque nós queremos ver as coisas palpáveis. Somos preguiçosos na oração. A nossa fé é preguiçosa. A nossa fé é difícil de ser alimentada, e ela é alimentada por coisas que nós queremos ver. Muitos cristãos anseiam por um mundo bem abastecido de sinais, milagres e prodígios da presença de Deus. Não vou dizer que isso é errado. Queremos ouvir sermões que dizem, Deus abriu o mar vermelho. Queremos ouvir sermões falando sobre o maná do deserto. Queremos ouvir sermões dizendo que Deus está com você porque Deus tem algo especial para a sua vida. Muitas vezes nós queremos pregadores que falem mais dos milagres, que abasteçam a nossa fé de maneira errada, do que os pregadores que falam dos verdadeiros milagres da salvação em Cristo Jesus. Daquilo que Deus fez na cruz por mim, daquilo que Deus faz por meio de Jesus Cristo através de mim. Queremos abastecer as nossas coisas, a nossa fé com coisas passageiras, e buscamos isso de forma ansiosa, como se fosse aquilo matar a minha sede. Mas o maior milagre que abastece a minha fé é a salvação em Cristo Jesus.
é a eternidade que está preparada para todos aqueles que creem que Jesus Cristo é o Senhor. O maior milagre é que você hoje está aqui ouvindo essa mensagem dizendo: confesse os seus erros, confesse os seus pecados, obedeçam a Deus, e uma erupção de milagres começará a surgir na sua vida, que vai fortalecer a sua fé, não por um pouco tempo, mas por todo o tempo. Pois a fé que os homens desejam lá fora, ou de fora da palavra, não é a fé que Deus quer manifestar no povo dele. Não é essa fé. A fé que Deus quer manifestar no povo dele, que chamado aqui povo de Israel, nós somos o povo escolhido por Deus, é a fé que ele cresça e que eu diminua. Que ele cresça e que eu diminua. Os israelitas ficaram viciados nos sinais. E se você ler aqui todo o Antigo Testamento, Senhor, envia-nos um sinal. E Deus, de Gênesis a Malaquias, glória a Deus por isso, Ele enviou um sinal. De Gênesis a Malaquias, Ele estava enviando um sinal para o povo de Israel, e eles não quiseram ver, eles não quiseram ouvir. Este sinal chama Emanuel, Deus conosco, Jesus Cristo o Senhor. Se isso não alimenta a tua fé, alimenta a minha fé. A vida das pessoas muda muito pouco. E 3 coisas principais aqui, e razões para o desapontamento com Deus. A primeira delas, injustiça. Injustiça, Deus é injusto. A segunda coisa aqui, silêncio. Deus não fala mais comigo. Oh meu Senhor, meu Deus, Senhor, o Senhor precisa falar comigo. O Senhor precisa falar comigo. A outra coisa, ocultamento. O que será que hoje nós responderemos para Deus diante dos questionamentos da nossa vida? Diante dos questionamentos da nossa vida. Talvez você tenha falado durante esses dias dizendo assim: Deus não sabe o inferno que está acontecendo aqui. Ele sabe, porque Ele é criador de todas as coisas, inclusive do inferno. Surpreenda-se você ou não, Ele é criador disso também. E Ele tem soberania até lá no inferno. Deus dirige o mundo. O que Deus está fazendo? Deus dirige o mundo. O que nós podemos esperar de Deus? Espere, porque Deus continua dirigindo o mundo. Entenda, Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. E eu encerro aqui fazendo 3 perguntas diante das ações sobrenaturais de Deus. A primeira delas: Deus mudou? Malaquias 3,6 diz o seguinte: de fato eu, o Senhor, não mudo. Não mudo. Por isso vossos descendentes de Jacó não foram destruídos. Você não é destruído porque Deus não muda. Segundo questionamento: Deus bateu em retirada? João 14,16 diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Deus enviou Jesus encarnado. Esse Jesus, os judeus falaram assim: nós não queremos esse cara. Nós queremos um que seja rei. Queremos um que entre em carruagens de fogo por Jerusalém. Esse que entrou no jumentinho não serve. Esse não é rei. Colocaram ele numa cruz. Deus falando por meio de Jesus, dizendo: eu não vou bater em retirada desse povo, meu filho. Anuncia aí, que a hora que você subir, eu vou enviar o Consolador, e Ele vai estar com ele todos os dias. Eles não vão estar só. Glória a Deus. Jesus foi assunto ao céu, aqui que veio para nós.
o Espírito Santo Consolador, que estará conosco todos os dias. Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20, no finalzinho diz lá: e eis que estarei convosco todos os dias. Deus não bateu em retirada, meu irmão. Ele não bateu em retirada. Terceiro, e muito menos ele foi embora. Confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. A resposta para essas 3 perguntas é a seguinte: Deus mudou? Não, Deus não mudou. Deus bateu em retirada? Não, não bateu em retirada. Ele foi embora? Não, Ele está presente conosco todos os dias, 24 horas por dia, 7 dias por semana e 365 dias no ano. Então, vou dizer aqui como foi dito: fique frio, meu irmão, minha irmã, Deus dirige o mundo. Deus dirige o mundo, Deus dirige a sua e a minha vida. E glória a Deus por isso, para a honra e glória do Senhor. Que Deus vos abençoe. E que essa mensagem seja de estímulo para você ter um relacionamento com Deus mais de perto, mais íntimo. E o volante que você está segurando, coloque na mão de Deus. Deixe Ele dirigir a sua vida, porque Ele dirige o mundo. E Ele sabe todas as coisas. Deus os abençoe em nome de Jesus.